Boa noite, esperando o pessoal entrar. E aí, meu amigo, como que você está? Tô esperando aqui o Pedro entrar pra gente começar. Agora é pra valer. Entrou. E aí, como que vocês estão, gente? Muito bom ter vocês aqui. Tô esperando o Pedro. E aí? Meu Não Deus do céu, apareceu. cadê? Tá preto a sua imagem. Pera aí. Então, gente, hoje a gente se propôs. Ele vai entrar aqui novamente. Os probleminhas técnicos aí. Aê! E agora sim. Agora deu, né? Agora deu. E aí, como que você está? Tudo bem, né? Ai, que bom, Essa quarentena da vida. né? Pedir o pessoal aí paciência, né? Porque, pelo menos para mim, é a primeira vez que eu faço isso. Uai, que bom, isso é bom, né? Bater um Ah, papo, né? Bater uma prosa. pois é, tem muita gente já entrando aí, que bom. É, muita gente boa, né? A gente fica feliz pelas pessoas que estão aí Com nos acompanhando. certeza. Então, Pedro, quando a gente se propôs a fazer essa live, e aí você deu o tema, né? De liberdade interior, né? Sim, A espiritualidade no deserto. E eu achei isso muito interessante, porque isso é muito assim, é muito apropriado para o momento, né? com certeza. Assim, o que você pensou na hora, quando você pensou esse tema? Eu pensei na coisa que mais está nos afetando, que é essa sensação de privação da liberdade. Sim, verdade. Isso é uma coisa que tem nos afetado muito. E por Uhum, um outro lado também, nessa vida corrida, que é a de todo mundo, quer sim, dizer, nós estamos sendo desafiados a lidar com nós mesmos, é, a nossa companhia. Por mais que a gente esteja em casa, você tem que lidar com seus conflitos, com suas expectativas, e é uma oscilação de emoções e sensações, ansiedade, tranquilidade. Tenho certeza também que a questão do sono, para muitas pessoas que eu tenho conversado, também tem sido diferente. é Então, eu verdade. pensei nisso. É uma questão de lidar com a liberdade interior. É uma Eu disciplina, acho, né? é verdade. Eu acho muito pertinente, porque quando a gente fala de deserto, né? Uhum. Deserto é o quê? Privação, Sim. falta, né? É falta, Sequidão, né? tudo isso, né? Então, Sim, assim, quando a gente está falando assim sim. de uma espiritualidade nesse deserto, da privação, Uhum. da falta, né? E nós estamos vivendo esse momento porque agora que a vida parou, né? Porque É, principalmente eu sempre falava com você, nossa, eu não tenho tempo para nada, eu não tenho é, tempo para nada, sim, tudo é muito corrido, a vida é sempre agitada, né? Então, de exatamente. repente, a pressa da vida era a pressa da vida, né? Tudo era De repente, pressa, né? tudo parou. Aham, Hoje está tudo estagnado. E hoje nós precisamos do essencial. sim, Então, nesse deserto não tem luxo, né? Não tem shopping, não tem as coisas, né? Que às vezes no caminho nos deixam, como que eu vou dizer, nos deixam maravilhados, nos deixam assim abismados, né? Nos deixam assim às vezes é, é, com os olhos cheios, né? Então isso exatamente. não tem. No deserto, simplesmente você está privado. Privado das coisas, privado dos momentos. Acho que a sua internet está. Ah, tá, voltou. Então, assim, é muito interessante quando você falou dessa espiritualidade no Voltou? deserto, dessa liberdade interior, né? Porque no momento Sim, agora, nós estamos presos, né?
sim. preso dentro de casa, né? Porque a casa também não pode ser uma prisão, né? Sim, O lugar que sim, você tem que sentir mais bem na sua casa, é né? verdade, mas para muita gente está sendo, né? Nossa, e bota gente nisso. Muita gente está tendo um É, desafio muito grande sim, ah, estar dentro de casa, né? sim, sim, Isso é interessante isso, a gente pensar nisso, porque casa fala muito da gente, aham, né? Casa é muito do seu interior. E se o é, seu interior está bem, a sua casa vai estar boa. Você não vai com ter problema, certeza. né? É uma conexão, É, né? é uma conexão, é uma conexão. E nós vivíamos numa sociedade do cansaço, né? É até Ah, aquele com autor certeza. indiano, né? Que um antropólogo, que ele fala, né? Dele, sociedade do cansaço, que nós estamos vivendo essa sociedade cansada, né? E nesse É, momento agora era tão tudo corrido, tudo tão compressa, que agora você tem que olhar para dentro. É sim, interessante isso, né? A interessante. gente tem que olhar para é olhar para dentro, olhar para o outro, né? É ter empatia, se colocar no outro, no Aham, lugar do outro, né? Também é aquela questão também do miserere, né? A misericórdia. É ter a misericórdia de Deus. Participar dessa misericórdia, né? Olhar para o outro com dignidade e pensar, peraí, eu preciso ter misericórdia do outro. Eu estou aqui na minha casa, eu estou aqui com meus parentes, eu estou aqui com meus amigos, né? Eu estou aqui com aqueles que me cercam, com aqueles que são do meu cotidiano, da minha vida, e eu preciso parar, pensar que agora eles são essenciais na minha vida. exatamente. Eles são essenciais na minha vida. Eu É, acho que é um momento, né? Um momento que nós estamos passando. sim. Mas É, fala aí. é uma coisa, você dizendo esses pontos aí, se a Sim. gente pensar, primeiro que acho que ninguém imaginava, em Sim. pleno século XXI, com tudo que é avanço tecnológico, Uhum. científico, da medicina, ninguém nunca imaginava que nós passaríamos por uma coisa dessa, né? Se há uns 10 Um meses vírus. falassem isso, eu não acreditaria. Exatamente. Eu acho que nenhum de nós, no final das contas, assim, levou a sério que uma coisa que se iniciou lá na China, em dezembro, foi o primeiro caso, Sim. traria o dano, né, que nós estamos vendo. E É. é importante a gente pensar também que nós não somos a primeira humanidade, vamos dizer assim, a passar por isso. Né? Na É. história, você tem várias pandemias, mas Sim. realmente é um choque para todos nós ver isso, né, nesse momento. E o mais interessante é que a gente está falando de vida corrida, muitas das vezes a gente, não, a gente reclama de falta de tempo. Uhum. A gente pode colocar que, E não agora sei tá se. sobrando, né? Foi? E agora tá sobrando, né? Sim, está sobrando. E aí também, em questão de 2 semanas, a nossa vida virou Virou. de cabeça para baixo, né? Nossa vida virou de cabeça para baixo. Sim, então O é um mundo todo, desafio. né? É tudo, quer dizer, todos nós estávamos com planos, você tinha ali um cronograma da sua vida neste ano, em várias Uhum. questões. E nós nos vemos agora tendo que se adaptar a tudo isso. Aham. E Verdade. é um grande desafio emocional para nós, É. porque, para passar a palavra para você, eu penso que duas coisas têm deixado nós muito preocupados. Acho que a questão financeira deixa Uhum. todos aflitos, né? Sim. É. E também essa questão da liberdade, do ir e vir. Quer Do dizer, interior, tudo que né? nós fazemos hoje, nós fazemos com receio. É. E eu fiquei pensando em tantas coisas que eram tão comuns para nós, né? Fazer uma caminhada, ir ao Cotidiano, supermercado.
sentar para cotidiano. tomar um sorvete, passear no shopping. Tudo Uhum. isso simplesmente ganhou uma proporção, ganhou um significado e uma falta ao mesmo tempo, né? É Então, é muito verdade. interessante e eu acho que é o grande desafio de todos nós agora é saber lidar com isso. Porque, no final das contas, nós, seres humanos, nós temos muita dificuldade de perder, medo de perder. Nós não queremos perder. E é o ponto principal, saber lidar com essa frustração. Tudo está atrasado, né? Tudo. A gente está em tempo de espera. Você falou uma coisa interessante, porque nós nunca imaginávamos que isso ia acontecer. E Não, isso veio para mostrar que não existe estabilidade. não existe. Não existe estabilidade. Sim, Porque às vezes a gente pensava, não, eu estou estável, está tudo tranquilo, está tudo bem. sim, A gente exatamente, para mostrar que nada sim. tem estabilidade. É. Tudo é instável, tudo tem a sua variação. Assim, é uma coisa tão interessante você dizendo isso, porque, independente de qual seja a religião da pessoa, o Uhum, nosso coração, ele sempre estabelece um altar a nós mesmos. Nós nos cultuamos muito, nós confiamos sim, muito na nossa capacidade de força intelectual, a nossa uhum, capacidade de produzir. E essa é a época da produção, não é? Essa época você tem que desempenhar o tempo todo, você tem que se mostrar em alta performance o tempo todo. Então nós sim. estamos nesse conflito, porque, né, não é a conta bancária que resolve sua vida agora, não é Sim, é seu verdade. status Não é o social, carro, né? No não, carro não, do nada, não é absolutamente nada. agora, não é nada, nada, Né? nada disso. E você falando aí, eu pensei aqui, gente, o ser humano, ele tem o medo da nudez. Nós Sim, os cercamos, né? Nós os cercamos de status, né? sim, De trabalho, nós queremos trabalho, 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 e mostrar que somos, né? Que estamos sempre nesse processo de sim, produzir, né? É muito interessante e até mesmo esse autor do livro Sociedade do Cansaço, ele fala que nós sim, nos tornamos uma sociedade de produção. Então nós sim, temos sim, que produzir, nós temos o que tempo produzir todo. o tempo inteiro para mostrar que somos alguma coisa, para nos ressignificar, para dar sentido para a nossa vida. Exatamente. Então, é essa produção. Então, nisso, eu trabalho, tenho que trabalhar, eu me escondo através do trabalho, eu me escondo através das minhas produções, das minhas colocações no mercado, das minhas posições, né? Dos meus títulos, Sim, mostrar que eu sou bem sucedido. uhum. Agora, nesse momento, surge o quê? Uma nudez. Surge uma Humano nudez. Deus. Porque diante desse deserto que nós estamos passando, não vale títulos, não tem posições, Não, nós estamos impedidos de fazer. sim, Então, nossos altares acabaram ruindo, sim, né? As nossas posições acabaram é, 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 sendo desestruturadas. sim. Você fala de Então, nudez, Michael está até aqui falando, a era do ser, né, do ter para ser, cai por terra em momentos como esse. Isso mesmo. exatamente, Esses momentos assim, é que você vê a nudez do ser humano. E aí, isso nos traz um pavor. Isso nos causa um assombro, né? Estar nu diante de uma é, sociedade. Você não tem nada para fazer. exatamente. Você não tem E, nada para fazer. e você fala de nudez, você fala de desempenho, de produção, a gente tem uma dificuldade muito grande de expor as nossas fragilidades, Sim. não é? E Uhum. os Porque elogios, as virtudes, quem não quer que elas sejam vistas? é Mas agora é o verdade. momento que nós temos que lidar assim, a flor da pele com as nossas fragilidades. É Né? verdade.
Porque ser frágil na nossa sociedade denota fracasso. Se nós sim, pegarmos Jesus Cristo na cruz, né? Ali, até a roupa lhe tiraram. Ele estava nu. uhum, Olhando para aquela imagem, para aquela situação ali, sim, muitos poderiam dizer, nossa, que fracasso. Mas exatamente. ele não ficou no fracasso, Não, né? Ele não ficou naquele fracasso. A visão, o ponto de vista, talvez, seria, nossa, a fragilidade, o fracasso. Mas ele sim, não ficou ali. Pelo contrário, teve a vitória, teve a a ressurreição, vitória. teve o domingo da ressurreição, teve a vitória. É, E muitas vezes nós mostramos, quando mostramos a nossa fragilidade, é o que Paulo fala, né? Quando eu sou fraco, aí que me torno é um forte. paradoxo, né? É um paradoxo. É um paradoxo. Agora, e outra coisa, são nas tribulações, são nas angústias, né? Nas tormentas, nos desertos da vida, né? Que nós vamos encontrar os mais belos tesouros, Sim. né? É tão interessante falar nisso, porque a experiência de deserto é um símbolo de transição, um símbolo de Então, amadurecimento. de amadurecimento. E é tão interessante porque a nossa era, a nossa época, a nossa geração, tem ao seu dispor um aparato tecnológico, em todos os sentidos, assim, muito avançado. Nós estamos hoje lidando com a pandemia, tendo essa possibilidade da rede social, É, essa comunicação que sim. gerações de séculos passados absolutamente não tinham isso. Uhum. E tinham que lidar com essa questão da fragilidade, da limitação, da distância de um para o outro, de uma maneira muito cruel. E nós Sim. temos tudo isso hoje ao nosso acesso, e ao mesmo tempo a rede social, que tem as suas vantagens, mas também nos coloca num ponto de exposição muito grande, de vulnerabilidade muito grande, e às Uhum. vezes todo mundo está feliz, né? É, verdade. Então, mas é interessante porque a nossa geração, esse momento, é um momento para nos mostrar que nós precisamos de mais força emocional. Você falou uma Eu falo, coisa. eu falo a partir de mim. Eu acho que nós hoje estamos tão acostumados com tantas facilidades, é Uhum. tão pragmática a nossa vida, é tão instantânea, que a Sim. nossa vida às vezes entra num formato fast food, tudo tão rápido, tudo acessível. E a gente, numa Cotidiano é, situação dessa, a gente fica surtado, né? é A gente verdade. fica surtado numa situação dessa. É. Você falou uma Alguém coisa falando aí, ó, quando estou fraco, é que sou forte. Esse é o grande paradoxo da vida, né? é o grande paradoxo da vida. E você falou uma coisa interessante, porque hoje todos estamos conectados, Sim, né? Hoje estamos todos conectados. Mas conectados quer dizer ligados. Agora, em comunhão é outra coisa. é outra coisa. Né? Em comunhão, o que é a palavra comunhão? É estar em comum. Sim, E nesse momento, estar em comum é o que nós estamos vivendo, essa relação de estar dentro de casa com seus parentes, né? exatamente. Pai, irmão, tio, o avô, seja, né? É estar em comum, quer dizer, as pessoas só estavam conectadas, Sim, elas só estavam ligadas, mas esse ligar não era de sofrer, né? Porque sim, comunhão é estar em comum. Esse estar em comum está ligado ao que é compaixão. O que exatamente. significa compaixão? É, é sofrer junto, né? Quando Sim, nós falamos compaixão de Cristo, quando falando a paixão de Cristo, Senhor, tenha compaixão. Quando aquele cego pediu, tenha compaixão de mim, né? O quê? Sofra junto comigo, sim, né? Sofra junto comigo. exatamente.
e nós vivemos uma sociedade tão assim, tão imediatista, né? De tudo tão rápido, tudo tão, como diz o Bauman, né? É tudo fluido, é Nada tudo foi tão feito para durar, né? Como ele diz. quer É, dizer, é tudo tão se esvai, né? Se sim, esvai, é um sim. amor É tudo líquido mesmo, né? líquido. Então, é uma sociedade que te cobra, uma sociedade que te cobra você estar bem o tempo todo. Então, você posta foto feliz, você posta foto das suas viagens, você posta foto, né, das suas, é, é, das coisas que você tem, das coisas que você gostaria, ou que você está fazendo, aquilo que você está comendo. Então, assim, é um imediatismo profundo e, assim, falso, Sim, sim. falso. Porque você Porque fala. É, ninguém é feliz o tempo inteiro. não, e seria, Ninguém, seria uma frustração a vida, assim, né? todos Né? nós temos as nossas angústias. É, E só Deus pode suprir essas é, angústias. Só é, é Deus um, está entrando na nossa alma, nesse deserto, né? sim, Nesse deserto, nessa liberdade interior, sim, sim. né? Quando ele fala, se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sereis livres de quê, né? Sereis livres de quê? Nós podemos É, nos questionar. Livre de quê? Livre sim. dos questionamentos interiores, livre das É, suas é, angústias interiores. é um processo de libertação mesmo, É, de encontrar o seu eu, né? de encontrar você mesmo. Uhum. Você fala dessa questão de liberdade, tem um livro que eu até estou lendo nesse momento, relendo, na verdade, que é Ah, então a uma experiência. Opa, internet acho que ficou caiu meio aí. ruimzinha. Voltou? Aí, voltou. O Viktor Frankl, é, ele era judeu e Sim. Uhum. Em busca de sentido, né? Sua internet está meio lenta aí, Pedro. Oi? Bom, então vamos falando aqui enquanto a internet dele volta lá. Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. Fantástico, gente. Um livro maravilhoso. Ontem mesmo, eu estava lendo uma parte desse livro que me toca muito. Uma mulher num centro de concentração. E ali, um Viktor Frankl estava ali, porque ele é um psicanalista, né? Um psiquiatra, concentração cuidando daquela mulher. Eu vou colocar o Pedro aqui novamente. Ele saiu, vou ver se eu consigo colocar ele aqui novamente. Aí, entrando novamente. E aquela mulher, assim, ela deitada ali no seu leito, ela começa a falar com o Victor Frank, falando, olha, olhando para a janela, né? Da cama dela, dava para uma janela, e ela ali falando com ele, eu converso com aquela árvore. Ele começou a achar que aquela mulher estava já com alguma perturbação mais, né? Alguma neurose, é, é, algum processo mais elevado, né? Da mente, uma doença mental. E ela começou a falar com ele. Eu converso com aquela árvore. E ele perguntou: e o que que aquela árvore responde para você? Oi, eu estou aqui. Eu estou aqui. E eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquela mulher nunca ouviu falar de Jesus. Ela nunca ouviu falar sobre o Evangelho. Mas aquela mulher, através ali daquela árvore,
Deus se revelou para aquela mulher. Deus se revelou de alguma forma para aquela mulher. Então, isso, gente, é o poder, é, é a transformação, isso é a forma de Deus, tá? Estou esperando o Pedro entrar aqui, que de Deus está agindo. Vou tentar aqui novamente, gente. Então, é um livro fantástico, recomendo. Oi, voltou. Ah, voltou. A internet deu um pique aqui. Sim, fala. Você estava falando do Mas, Victor. sim, eu estava falando do Viktor Frankl, que é um psiquiatra. Sim, Ele era judeu e ele foi prisioneiro do nazismo. Ele foi prisioneiro do famoso campo de concentração Auschwitz. isso. E ele faz uma análise muito interessante, porque ele lá dentro do campo de concentração, ele começa a fazer uma análise do comportamento humano, Sim, de como era a vida, as etapas ali no campo de concentração, os sofrimentos, as privações, tudo aquilo que era roubado dos judeus, a retirada da identidade de vida, a separação dos laços familiares, dos pertences. Era uma coisa assim muito profunda, muito terrível. Mas, resumindo, é um livro que eu recomendo para todo mundo. Ele coloca uma questão muito interessante, que ele começou a perceber no campo de concentração e com ele mesmo. sim. Ele tinha duas escolhas. Ou ele se tornava um típico prisioneiro, como os outros, e esperava a morte chegar, ou ele conseguia, mesmo com aquela situação terrível que eles enfrentavam, fazer a escolha pela liberdade interior. Sim. Ele entendia que essa liberdade interior, essa possibilidade de enxergar um futuro, enxergar um processo Mesmo existencial em tudo que aquilo ali, sim, isso absolutamente os nazistas, os alemães ali, o Hitler não poderia tirar dele. sim, Então é uma coisa muito profunda da gente pensar, porque nós estamos nesse momento com tantas coisas sendo privadas de nós, restritas, uhum, e é esse grande desafio da gente lidar com nós mesmos, lidar com essas situações, com essas mudanças, e optar, nesse momento, por essa extensão da nossa vida, porque realmente isso vai passar, lidar com graças essa extensão da nossa vida como um processo a Deus, tem que passar, tem que passar. de amadurecimento mesmo, de nos fortalecermos, de sabermos como nós estávamos levando a vida, realmente nós somos livres no nosso interior, o que nos prende, o que nos amedronta, porque o que esse vírus pode nos roubar e o que ele não pode nos roubar. É, Então, é uma experiência que realmente ela tem que passar pela nossa vida e tem que deixar um aprendizado, né? sim, verdade. Eu acho que do jeito que a sociedade estava, né, isso veio de uma certa forma, é igual nós estávamos falando, né? No deserto que tem as privações. É Sim, no deserto que, de alguma forma, nós vamos ser é, forjados, sim, sim, né? De alguma exatamente. forma, a nossa identidade ela vai ser confrontada. Exatamente. Ali você vai ter que, na areia quente, que você vai ter que provar realmente quem você é, né? Sim, Peraí, o que é essencial para minha vida? Porque sim. ali você vai ter só o essencial. Vamos É, pegar, por exemplo, o povo de Israel, né? 40 anos no deserto, né? Pela misericórdia de Deus não faltou nada, mas tinha dia que tinha o quê? Eu preciso de água. Tem dia que eu preciso de carne, eu estou com fome. sim, Então tinha as suas necessidades. É o essencial. exatamente. Nós agora estamos com o essencial. E se a gente É, não aprender com o simples, porque até as palavras de Jesus, né? Olhe para
para os lírios dos campos, olhe para as aves do céu, sim, né? É a simplicidade. é a Se eu não simplicidade. Sim, aprender com esse momento agora, peraí, o que que é essencial? Por que que a minha vida toda, então, eu perdi com o que não é essencial? sim, Eu sim, acho que nós vamos viver um, um antes coronavírus, depois coronavírus. sim. Um C e um DC, né? Inclusive, vamos lavar as mãos várias É, vezes, né? é um AC antes corona, depois corona, né? Por quê? É, é, e eu acho que isso é significativo para a gente. Muito, né? Eu acho que Muito isso é muito significativo. significativo para a gente. Sim, Eu acho que é um momento da gente realmente reavaliar o que realmente é essencial para a vida. Quais exatamente. pessoas também, né? Quais são as pessoas essenciais para a sua vida, Sim. Porque né? você tem que falar de deserto, dessa questão, porque é uma crise o que nós estamos passando, não simplesmente uma crise de saúde econômica, mas é uma crise também existencial, não deixa de ser, Sim. não é? E é o momento também de nós percebermos essa infinidade de notícias que nós recebemos todos os dias. É. Então, se você liga a televisão, se você vai na internet, se você usa alguma rede social, quer dizer, é uma infinitude de notícias Uhum. sobre essa situação e toca num ponto muito importante. Essa angústia, ela aumenta em nós no sentido de não sentir uma perspectiva de futuro. Aham. Você olha para o horizonte, mas espera, mas quando isso vai acabar? Uhum. Então, isso aumenta muito em nós esse conflito de insegurança, de incerteza. A incerteza, a falta de perspectiva, a falta de uma data, vamos dizer assim, ó, essa data isso vai ser restabelecido. Isso gera em Aumenta nós, desertos, né? oi? Aumenta a aflição do deserto. Aumenta a aflição. Essa é a verdade. Nós temos que lidar com isso. É uma Uhum. questão de saber lidar com o nosso emocional agora, Sim. né? É trabalhar a mente, né? Sim, Trabalhar o que é, quer trazer à memória aquilo que pode me dar o quê? Esperança. É sim, trazer pensamentos bons. É trazer Deus para sua vida, né? sim, É falar com Deus. Eu acho sim. que essa é a melhor terapia da nossa vida. O É, melhor psicólogo, Jesus, ele está pronto para nos ouvir. sim, Está pronto para nos ouvir. E esses anseios, né? As privações do deserto. Água, né? E água fala de sede. Sede fala de desejos. Sede fala de anseios. O que sim, a alma anseia, sim, né? É essa água, a água, ela ela nos deixa sedentos. sim. A água ela tem que gerar em nós algo, né? E é tão interessante a gente pensar nisso, porque tem algumas palavras que são cultivadas no nosso interior. Uhum. Você pode falar de disciplinas espirituais, que é o silêncio, a solidão, a solitude, né? Silêncio, Sim, que é a mesma coisa, na verdade, a oração, a contemplação, tantas outras coisas que nessa época que nós vivemos é um desafio, é nessa um época desafio. agitada, mas algumas palavras, o que eu tenho percebido, elas são muito caras. Amor, esperança, fé, Uhum. casa, família, são palavras, a gente olha, a gente tenta projetar isso nos noticiários, nas perspectivas dos especialistas, você não encontra essa palavra. Não é oferecido. Sim, Há sempre uma análise técnica de tudo que está acontecendo, e isso é importante, né? Claro, é evidente. Mas eu digo que essas questões, elas precisam ser cultivadas em nós. aham. É tão interessante isso, né?
É. Jesus mesmo, ele propõe isso ali no Sermão do Monte, dessa espiritualidade interior, dessa espiritualidade discreta, Sim. não é? Não é uma coisa que se expõe o tempo todo, não é uma coisa que é vista o tempo todo, não Né? é? Não é para ser. Então, sim, eu penso que é o momento da gente saber lidar com essas palavras que no nosso cotidiano, na nossa correria de vida, eram tão normais. Uhum. A São palavras rotina muito, não é? cotidiana, tudo assim. Tão, Era até massacrante, né? sim, não é? Massacrante. Estava tão maçante tudo isso, era tão normal isso, né? É, Mas são palavras muito caras, a esperança, a fé, a paz interior, a simplicidade, o amor, a compaixão pelo outro, a uhum. sensibilidade, são palavras que eu penso que a gente só desenvolve elas é no processo da dor, é É, no processo do desconforto, da privação. É nesse momento que essas palavras elas são afloradas e realmente você começa a pontuar de uma maneira mais consciente o valor delas, né? é verdade. O abraço, estar com alguém, é uma coisa assim que parecia tão simples, tão normal, E tão agora ultrapassada, né? é verdade. E agora tomou uma proporção, né? Tão assim, gente, que saudade de abraçar. Sim, Que saudade, né? De estar com alguém. De na estar, confiança, sem esse receio que nós estamos, né? de sentar, conversar, né? De Uhum. estar com os mais velhos, de estar na igreja, né? Na própria igreja, em Sim, comunidade. Gente, o quanto que isso está fazendo falta, né? faz muita Então, falta, né? nossa, demais. O congregar, Sim, congregar. Eu acho que é aquilo que eu falei, né, no princípio do vídeo, falando a diferença de conectado para comunhão, né? Estar em sim. comunhão. Conectado é uma coisa, você está ligado, mas em comunhão é você estar junto, é É, em comum. comunhão é uma experiência orgânica, artesanal, né? É uma experiência, não é mecânico, Não, é é você palpável. estar ali, num Sim, todo, num coletivo. É um uhum, coletivo singular. E é sim, interessante isso, né? Olha que paradoxo, né? É um coletivo singular, que ali você está com um propósito. É sim. uma união de comuns com um propósito. Há E isso uma entrega sempre física, mas também é uma entrega racional ali. É uma sim, experiência totalmente integralizada, né? integral. É integral. E é tão interessante isso, porque o próprio Jesus diz, né? Onde estiverem dois ou três, ali eu estarei. Sim, Olha que lindo, é né? bonito. Quer dizer, é esse comungar, esse estar junto, Sim. E, relacionamento. exatamente. E é tão Relacionamento. interessante isso, né? Da gente pensar que a simplicidade do Evangelho de Jesus e a profundidade ao mesmo tempo. Essa experiência de você estender a comunhão para qualquer lugar que você for, Sim. congregar, estar em comunhão, ter relacionamentos sólidos, Uhum. firmes, é uma experiência que se estende para a vida. Não é uma experiência ali simplesmente no contexto religioso, de um templo, de uma congregação, não. É uma experiência existencial. Né? Jesus é uma experiência existencial. Né? É para a vida. Para a Sim, vida. é para a vida. E, e isso é maravilhoso, né? Uhum. Maravilhoso. Agora, você estava falando aí da liberdade, né? Liberdade interior. É um momento agora que nós estamos vivendo essa privação, né? De ir e vir, né? Sim, Essa liberdade interior é um processo. é um processo. Processo que tem que ser assim. É, é, como que eu vou dizer aqui? É um processo que tem que ser é, transformador nas nossas vidas. É um processo que tem que ser transformador. Sim, E tem que ser cotidiano. Peraí, eu posso estar aqui
privado, de estar em lugares, de estar numa viagem, estar em determinados ambientes, de estar até mesmo dentro de um ambiente religioso, dentro de uma igreja, né, dentro de contexto até mesmo de ou familiar, às vezes, por Sim, exemplo, né? Alguém que tem não pode ir na casa da avó, né? Não pode estar ali na casa do tio, porque às vezes o tio também faz parte do grupo de risco. Então, assim, da tia, da avó, né? Tal. Mas você ter essa liberdade dentro de você de falar assim, não, eu posso. sim, Eu, mesmo estando aqui, eu estou feliz comigo mesmo. Eu uhum, estou bem, porque eu sei que é um momento, que isso vai passar, que as coisas vão, né? Elas podem ter um processo daqui para frente, mas eu tenho certeza e esperança que coisas melhores virão, sim, né? E eu tenho esperança que eu estou passando por esse processo, por esse deserto, mas o Senhor está comigo, eu tenho Deus na minha vida, e eu tenho certeza que eu vou conseguir passar por esse processo, por esse deserto, por esses momentos, por essas tribulações, e vou encontrar tesouros valiosos, sim, encontrar coisas valiosas dentro de mim, exatamente, né? E eu acho que é exatamente. isso que é saber, é aquilo que eu falei, é você estar na sexta-feira da paixão, olhando para Jesus, 3 horas da tarde, nu na cruz, na sua fragilidade, na sua total fragilidade, você pode pensar assim, é um fracasso. Mas aquilo dali foi um momento, É, aquilo dali foi um momento. A ressurreição chegou. é. E é A tão vitória interessante, foi um é, processo, teve que passar. sim, Para chegar na vitória, teve que ter a cruz. sim. É impossível, Né? né? É impossível. Senão seria impossível. E Então, é uma sim, pedagogia para a vida, né? é, é uma pedagogia para a vida. Quer dizer, nós precisamos dos exércitos. Uhum, Para nós conquistarmos liberdade interior, nós precisamos dos exércitos. sim. Os desertos são necessários. E nos desertos é que nós enfrentamos e encontramos cara a cara com as nossas feridas. Sim, é Fantasmas, aí, demônios, uhum, é interiores, aí que traumas, né? traumas, nós vamos encontrar. Peraí. O processo de cura ele tem que acontecer a partir do momento que eu assumo que eu preciso de cura, É, que eu estou doente. Que Jesus exatamente. disse, né? Para os doentes, eu não vi para os sãos. Sim, Eu não vim para esses que estão aí sadios, que estão tranquilos, que estão aí, tá tudo bem. Não, eu vim para aqueles que estão doentes. e às vezes Então, nós esse temos tanto. cura, Uhum. oi? Pode falar, te Então, interrompi, pode esse falar. processo de cura, Sim, ele começa a partir do momento que eu tomo a minha identidade, tomo a minha personalidade como, eu preciso, sim, eu estou doente, eu preciso, eu preciso exatamente. na minha identidade, eu preciso de uma cura na minha psique, eu preciso de uma cura interior, eu preciso de uma cura na minha alma, eu preciso de uma cura física, seja, mas eu estou necessitado de um Jesus que possa me curar. É. É interessante porque o discípulo Tomé, esse relato do Evangelho em João, ele não acredita no relato dos discípulos à primeira vista, porque ele queria ver o que? As feridas. Sim, E o encontro de Jesus com ele é um encontro em que Jesus mostra para ele as feridas.
Eu acabei de ler um livro do Tomás Halick, que é Ele- muito, ele se baseia a espiritualidade desse livro nessa experiência de Tomé, Uhum. porque ele entende que Tomé, ele abre a porta para os feridos. Todos nós somos feridos. Todos nós. E, ao mesmo tempo, nos faz pensar que esse Deus revelado em Jesus é um Deus de feridas. É. Ele tem marcas Jesus de feridas. queria para entender as nossas feridas. Sim, Olha que lindo isso, né? é lindo. A grandeza de Deus está no seu cuidado, na sua sensibilidade de ser pequeno para estar conosco, Uhum. de mostrar para nós as nossas feridas são importantes para Ele. Sim, Nós temos que desenvolver essa fé, essa confiança em Deus a partir disso, de que Deus nos aceita com as nossas feridas. E é. as nossas feridas nesse processo de enfrentamento, que a primeira coisa é saber que você tem feridas. Você Sim. fala, eu tenho dificuldade, É eu tenho aceitar. trauma, não É é? aceitar. É de É ter aceitar. essa harmonia de falar, olha, não, eu não sou tão seguro assim como eu penso. Eu não sou Uhum. tão decidido assim, eu não sou tão bem resolvido como eu penso. Sim. E pensar que você desenvolve uma espiritualidade, uma fé, a partir das suas fragilidades. E que o próprio Jesus é o Jesus das feridas. Sim. Levou sobre si as nossas dores, Nossas feridas. não é? É verdade. Então, é um E ponto isso muito, muito bonito. Oi? isso é maravilhoso. É Nossa, maravilhoso. é. Porque é um convite universal, Uhum. não é? É um convite universal. Jesus é um convite universal. Ele É primeiro consegue romper, não é? é o só, Sim, né? Para amar tem que ter sofrimento. sofrimento, é. Um amor, ele sofre. É sofredor. Ele se enraiza no sofrimento, nas ausências, nas precariedades, Sim, na sim. abundância, na fartura, na alegria plena. É difícil Hum, encontrar raízes de um amor sólido. Não que a gente quer viver verdade, uma vida melancólica, né? Não é isso. A gente quer viver feliz. verdade. Não. Mas é saber esse lado, que é o pilar da vida, é a base da vida. Uhum. E é uma oportunidade que nós temos agora, como você disse, de lidar com essas experiências interiores e, É. e de perceber a importância da sua casa, dos seus familiares, das diferenças Uhum. que existem entre vocês. É uma oportunidade de reconciliação, de reforçar laços, de Uhum. pensar no que trava a sua vida, o que te travava de você colocar para fora o seu potencial, o seu sonho, Aham. o que Sua internet está travando um pouquinho. está travando? Está Voltou? travando. Voltou. Então, eu acho que é o momento de saber lidar, de colocar para fora aquilo que nos trava, aquilo que nos bloqueia, aquilo que nos deixa tão inseguros sobre a vida, sobre desafios, sobre transformações, porque a Aham. transformação, a mudança, o desafio é uma zona da insegurança, do medo, né? Você não tem Sim. certeza ali. Você precisa se permitir aquilo. Então, eu penso que é Uhum. uma grande oportunidade, em todos os sentidos, de nós nos transformarmos. Essa é a verdade. É. Eu acho assim que esse é o momento da gente pensar assim, o que nós estamos gerando Sim, diante de tudo isso, né? O que eu estou gerando? exatamente. O que eu estou gerando no meu Para mim e lar, para os outros, né? para mim, para os outros, para o meu próximo, né? Para os meus Sim, familiares, o que eu exatamente. estou gerando, Sim. né? Qualificar sentimentos e relacionamentos, eu acho que é um momento de ressignificar e qualificar isso, né? Sepultar Um, alguns mortos que existem na nossa cabeça. sim, tirar tudo isso, né? É, Tirar todos esses
essas mazelas, né, Sim. Permitir psicológicas da os alma. processos de ciclos que já terminaram, e às vezes a gente quer que eles ressuscitem, mas eles não Sim, vão ressuscitar, eles não produzem mais vida, não produzem vida, não né? produzem vida. São coisas mortas. E muitas Sim. vezes nós queremos ainda insistir, nós Uhum. queremos ainda insistir em certos processos que já não cabem mais, É a que já experiência do evangelho, tentar rolar a pedra, né? é, mas é engraçado que o evangelho é novidade de vida, Sempre. sempre. O evangelho é novidade de vida. E por que que muitas vezes a gente não consegue viver esse evangelho? Não Uhum. consegue viver essa novidade na vida, Sim. né? Será que o que está nos faltando? Empatia? Eu acho que tem muitas vezes pessoas falam assim, eu estou perdendo a minha fé, né? Eu estou perdendo a, a minha condição de crer. Eu acho que, na verdade, às vezes a gente perde a Seria a sensibilidade, crer não? mesmo. Hã? Seria Nós perder perdemos também a sensibilidade, né? a Não perder a fé. sensibilidade. Às vezes nós acreditamos que Deus, nós não acreditamos que Deus acredita em nós. Eu estava Sim. conversando hoje de manhã com pais, na hora, no momento de devocional, de oração, e falei sobre isso, que muitas vezes a gente acredita que Deus não acredita mais em nós. E é uma coisa É, espantosa, porque é Deus, que a própria Bíblia diz, Deus tem pensamentos ao nosso respeito, pensamentos bons. não ruins, viu, gente? Não são pensamentos ruins. De morte, de Deus destruição. acredita. Deus Sim, acredita. Deus acredita, tem pensamentos bons sobre exatamente. nós. É. Nós que nos desmerecemos. O tempo todo, Nós né? que não acreditamos. É o famoso Né? se boicotar. Nós que nos boicotamos. A É. todo momento. Aí faltou aqui a palavra agora. É a auto. Sabotagem. Não, agora me faltou. Autossabotagem. É a autossabotagem. Uhum. E é um Porque ciclo vicioso, viu? você não acredita em você. Você vai Sim. perdendo, né? Vai perdendo aquela credibilidade de você mesmo. Aí eu Uhum. não posso, eu não consigo, eu não dou conta. Olha, e é Sendo uma que Deus só coisa, fala, eu sim, acredito, e é uma eu creio, tem coisa para você. muito E tem importante. um futuro. E ainda mais, e tem um futuro Tem um bom. futuro. Tem um Olha, futuro. olha a extensão desse pensamento, né? Não é? É, Não é? Então, assim, é o cuidar do nosso emocional. A gente tem sim, que cuidar do emocional. E esse com cuidado certeza. emocional, eu falo que é, é só através do Espírito Santo Sim. para cuidar da nossa alma, cuidar do nosso emocional, cuidar da nossa vida, né? É, São pérolas. São pérolas. são, são pérolas, são pérolas. E é uma conexão, é conectar, né? Em comunhão, em comunhão com Deus. E Sim. qualificar, novamente, repetindo, é qualificar sentimentos, ressignificar pensamentos, né? Abandonar alguns que são destrutivos. Destrutivos, relacionamentos Sim. é, é, São gatilhos, viu? Gatilhos. contaminados, Sim. né? São relacionamentos contaminados, muitas São, vezes. são terríveis, são destrutivos. Sim. Então, assim, eu acho que se no deserto é falta, privação, por outro lado também nós encontramos pérolas. Ah, sem dúvida. Encontrar pérolas, tesouros escondidos, né? No deserto brota flores, viu? De, brota flores.
E em Israel brota mesmo, Brota. É verdade, brota né? mesmo. Mas é uma coisa muito importante, porque isso que nós estamos falando aqui, eu tenho certeza, muitos aqui que estão acompanhando a live, Uhum. muitos que nós conversamos, eles têm esses pensamentos em comum, dos conflitos emocionais, dos desafios que nós temos existenciais, dos traumas, das vezes desse medo de enfrentar uma dificuldade interior, de querer fugir dos desertos que a vida nos propõe. Sim, E é um ponto que nós precisamos entender. Estar bem consigo mesmo não substitui ninguém. é verdade. Ninguém entra nesse lugar. Uhum. Você pode gostar de alguém, amar, ter sua família, mas se você primeiro não se cuida, se você não se sente bem consigo mesmo, você terá muitas dificuldades na vida, É. né? Ame o teu próximo como a ti mesmo, né? Começa em nós, né? Começa em E é uma começa em- coisa, eu penso que o processo de salvação é um processo diário. Uhum. Todo dia nós somos salvos, nós podemos sermos salvos de nós mesmos, porque É como verdade. você disse, Deus ele é misericórdia. Misericórdia. A palavra que João conseguiu definir Deus no seu evangelho é amor, né? É isso É o mesmo. misericórdia, né? Só que nós somos muito cruéis com nós mesmos. Sim, Nós somos muito misericordiosos às vezes com o outro, mas com com nós o outro, mesmos. não. Como diz Não, uma conhecida nossa, o outro é o outro. o Mas, outro é o outro, né? é, mas, Outro é o mas nós somos muito cruéis em nos julgarmos, em nos punirmos, em nos privarmos. é verdade. É uma coisa muito interessante de pensar nessa relação que nós temos com nós mesmos. Né? Uhum. É isso mesmo. E eu acho assim que é entender, né? E entender, a palavra entender é entrar na tenda. Sim, Interessante isso, né? é, Entrar na tenda. Entrar na tenda de quem? De você mesmo. é uma Entrar na experiência de sua casa tenda mesmo. Né? é entender quem eu sou. É entender quem Christian é. Qual é a minha identidade? O que que E eu no, espero, e no né? final E dizer, a no meu partir interior disso, tem Deus. oi? E no final disso, dizer, no meu interior tem Deus. Sim, para no final eu encontrar, peraí, Christian, é o que Paulo fala, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Sim. Olha que lindo, gente. É maravilhoso nós pensarmos que Jesus, Jesus é, é o original. Quando lá né, em Gênesis, lá no princípio, Deus criou o homem, né, a imagem e semelhança, Sim. nós, ali era o original. Infelizmente, nós nos tornamos cópias. Muitas vezes nós nos tornamos cópias. Nós nascemos originais, mas Nos tornando muito. falsificando, vamos nos tornando um processo de falsificação. Sim. Então, quando a palavra fala pensamento de Cristo, mente de Cristo, coração igual ao seu, Cristo vive em mim, Paulo está dizendo, olha, eu tenho um exemplo clássico, Uhum. clássico do que é humanidade em Cristo Jesus. Sim. Porque a partir do momento que o homem saiu da presença de Deus, já teve assassinato. Ô Pedro, só falta 25. Não, já está acabando já a nossa live, mas eu quero te agradecer, muito obrigado. Eu que Espero que tenha sido agradeço. produtivo para todos e que a alegria, a esperança e a fé
esteja sempre no coração de todos aí. Deus abençoe. Muito obrigado, viu, Pedro? Amém. Agradeço. Eu agradeço o convite, agradeço